Glórias a Deus. A igreja pode se assentar? Deixa eu dar um abraço aqui no meu irmão. Quantos anos? 15, 16, 17. Mais? Vamos arredondar para 15, né? Há 15 anos atrás, nós nos conhecemos com a Enéas. Eu estive naquela época morando em Curitiba, morei 3 vezes em Curitiba. E fomos lá trabalhar no salão de cabeleireiros. Por mais que eu não corto, né? A Enéas sempre corta. E nós estávamos ali. O salão de cabeleireiros tinha uns 16, né? Cabeleireiros. Era algo assim, razoável. E era muito engraçado, né? Porque o meu cunhado, né? Irmão da Noeli, ele é meio bem racional. E ele dizia para mim e para minha irmã: Alaor, você que a tua irmã vão transformar esse salão aí numa igreja. E era uma igreja, porque ela fazia culto todo dia. E ali muitas vidas foram alcançadas. Algumas passaram alguns anos, como foi o caso do irmão Enéas, que passado um tempo nos encontramos pelo Facebook. No Facebook é uma bênção. Se você usar ele bem, ele é uma bênção. Amém. E tivemos o grato prazer de saber que ele e sua família servem a esse Jesus maravilhoso. Amém. Então eu não vou falar porque ele vai falar um pouco do testemunho dele, e o testemunho dele vai ser já uma alta apresentação de tudo aquilo que Deus tem feito. Da onde o Senhor o tirou, aonde o Senhor tem o colocado, o que o Senhor tem feito. Oh, glória! Você está em casa, amém? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer ao pastor Alaor por essa oportunidade e cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos aí estão felizes com o Senhor? Amém. Quantos aí estão pentecostal? Aleluia! Oh, glória! Está de volta. Quantos aí são pentecostal? Aleluia! Aleluia! Bom, irmãos, eu vou começar com... Olha, o pastor Alaor me colocou assim... Um cheque. Cruzada difícil, né? Ele me chamou para vir aqui há um mês atrás. E nesse tempo, 30 dias, Satanás se levantou de todas as maneiras possíveis. Inclusive eu ainda perguntei para o pastor o que seria o tema. E ele falou, virando a página. E aquilo, como a gente fica preocupado, eu peguei e fiz. Eu falei, não, então eu vou fazer uma homilética, vou preparar um texto, está aqui o texto. Vou jogar fora. Não é nada disso que o Senhor quer que eu fale. Oh, glória! Porque o Senhor ele pediu só para eu abrir, e quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Mateus 4, versículos de 1 a 4. Quem achou, diga amém? Amém. Então, e o nosso texto está lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, a minha história, ela começa mais ou menos por aí. Hoje em dia eu pergunto assim, quantos de nós crentes evangélicos, não somos tentados, não somos, enfim, temos a nossa luta diária, todos os dias, não é verdade? E a minha história, ela começou, como o pastor disse, há 15 anos atrás, com uma profecia desse pastor, E ele, nessa profecia, ele falou: olha, eu vejo você em frente a uma grande multidão, vou lembrar ele, porque talvez ele se lembre. E foi dito: eu te vejo em frente a uma grande multidão, e lá você na época, fazendo golpes
de artes marciais e trazendo a juventude para a igreja e convertendo. E eu ainda falei assim, não, esse pastor é louco, esse rapaz ele tem problema, porque eu sou espírita, jamais eu vou jamais vou entrar numa igreja evangélica. E como todo espírita, tem uma pequena aversão, ou se não uma grande aversão a evangélicos, né? Porque o espírita ele não conhece, não sabe o que é bem a Bíblia. Todos falam, né? Como espíritas, eles falam, não, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia. Segundo muitos, né? Tem o espírita kardecista, por exemplo, ele tem lá uma Bíblia, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são partes da Bíblia, do Novo Testamento, distorcida, ou seja, voltado para o fim dele, para o que ele mesmo usa, né? Então aquilo. Se tem algum problema, ele vai lá, olha o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, não, é isso aqui, então é isso que eu vou fazer. Só que a gente sabe, não estou julgando, porque longe de mim, mas digamos assim, o Evangelho segundo o Espiritismo não é que ele seja totalmente mentira, porque o diabo ele é esperto. O diabo ele é esperto porque ele usa de meias verdades. Ele não usa uma verdade total, porque senão ele não conseguiria enganar. Mas como Satanás ele tem, por princípio, enganar, destruir e roubar, ele não pode jamais falar uma mentira total. E nessa mentira eu fui enredado. Fiquei enredado durante 34 anos, porque eu cresci dentro de um terreiro de candomblé. Passaram-se anos, eu fiz os rituais, cheguei a ser babalorixá, Pai Santo, né? Fomos morar aqui em Santa Catarina mesmo, mas só aqui em Camboriú, né? Lá em Camboriú eu tinha programa de televisão onde eu jogava búzio e recebia telefonemas para fazer as consultas em casa e assim por diante, como toda pessoa que procura, né, vem e de uma certa forma querer saber do que acontece, do que vai acontecer amanhã. Nessa aí, eu digo, Satanás ele não é de todo maldoso nessa parte, né? Ele ainda deixa para ele te conquistar. Tem uma música que diz que até beijinho ele dá, né? E ele traz consigo, né, essa impressão, né? Ele mostra, ele consegue enganar, ele consegue iludir. Eu, nesse inteirinho, eu fiquei preso digamos, a essa situação, né? Eu me achava assim, o supra-sumo, né, da magia. Então eu tinha conhecimento do candomblé, eu tinha conhecimento da Umbanda, eu tinha conhecimento do espiritismo kardecista, eu buscava, estudava muito sobre isso, né? E até que um dia eu venho vivendo numa situação, né, uma situação bem ruim. Eu falava, né, poxa, mas se eu tenho esse trabalho, se eu faço esse trabalho, eu cobrava caro, né, porque tudo dentro de magia negra é cobrado. Não existe nada que seja de graça. Não, o que o espírita fala que é caridade para o espírita é só uma prece, uma reza. Na realidade, na prática, envolve dinheiro e corre muito dinheiro. Mas é aquilo, como Satanás dá, ele tira. Como ele não tem para dar, ele tem que tirar de um outro lugar. E ele tira de uma pessoa para dar. Muitas vezes as pessoas, mas eu preciso de um emprego, eu vou lá. Eu consegui um emprego. Consegue, com toda, sem dúvida alguma, consegue mesmo. Só que o preço é muito alto. Através daquele emprego que é conseguido, né, a pessoa entra como um mero assistente. Ele está
buscando os trabalhos. E ali vão sendo dadas as coisas, até que ele consegue ser trazido para si, né? E quando o Satanás traz ele para dentro da sua casa, daí ali é que começa o jogo de escravidão, porque você se torna um escravo em todos os sentidos. Você perde a sua vida, você perde primeiro a sua vida, segundo, você perde a sua família, terceiro, você começa a ter uma certa, como que eu posso dizer, a ter uma certa ilusão de que você é melhor do que os que estão à sua volta, até mesmo os que estão ali servindo a ele. E nessa história ele acaba fazendo isso, ele vai minando as suas bases, ou seja, tua família vai embora. Eu cheguei a quase perder a minha família, cheguei a perder os meus pais por um bom tempo, né? Perdi, quase me roubaram a minha esposa e os meus filhos, né? Minha esposa é essa jovem bonita que está aqui, né? Meus filhos, essas bênçãos, mas eu cheguei quase a perdê-los. E é interessante que quando você está nessa situação, daí você não encontra ninguém que te ajude, você vai em busca, te falam, você tem que fazer tal negócio, você tem que buscar tal coisa, olha, faz isso que dá certo, faz aquilo, não, eu vou te ajudar, depois você me paga. Que é a história. E esse depois você me paga, você pode ter certeza que você vai pagar, às vezes com sangue. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a pessoa chega lá precisando e é dado. Ele vai na segunda vez e é dado. Aí ele já fala assim, as pessoas que estão lá, olha, você precisa fazer um trabalho porque o negócio está na tua cabeça. Então tem um trabalho que se chama Egobori, que é dar de comer a cabeça. Isso é traduzido dentro do Yorubá, né? Porque eles usam, no candomblé se usa muito o Yorubá, que é um dialeto africano. E aí você passa por uma série de rituais ali, né? E esses rituais, o que acontece? Já é meio caminho para você estar preso. Aí eles jogam muitas outras coisas, como você vai ser o melhor, mas para isso você precisa entregar o seu cabelo, você precisa fazer um ritual mais aprofundado, que é a raspagem de cabeça, né? Quando você raspa a sua cabeça, eles falam, olha, é uma maneira de você estar, né, submisso ao teu orixá. Orixá, eu vou traduzir, santo de cabeça. Não se escandalizem os irmãos pelo que eu estou falando, porque é aquilo. O que eu tinha preparado realmente era bem outra coisa. Mas eu acho que eu me sinto na obrigação de falar para todos por que eu estou falando. Não digo que é o caso, mas tem muitas pessoas que muitas vezes vêm na igreja, né, buscar uma palavra, quando chegam aqui, e às vezes o Senhor não fala com ela, não toca nela, ela continua sendo evangélica, mas aí ela procura a quiromante, o tarólogo, quem mais? O sortista, a cigana, e assim vai. Isso é tudo enganação. Porque se você chegar hoje num tarólogo, você pergunta, meu futuro, como é que vai ser? Olha, o seu futuro está dependendo disso, daquilo e daquilo outro, porque tem alguém lá na tua casa que tem muita inveja de você. Mas aí você fala assim, mas como é que você prevê o futuro? E ele vai te responder, não, o futuro a Deus pertence. Notaram a contradição? Se o futuro a Deus pertence, por que eu vou ver o meu futuro numa carta? Por que eu vou ver o meu futuro no búzio?
Por que eu vou ver o meu futuro na água? Por que eu vou ver o meu futuro jogado fora? Sendo que com Deus, se eu orar e esperar em Deus, meu futuro está garantido. Oh, glória! Ele deu esse poder de esperar, de olhar, de ver, de contemplar o tempo. E esse tempo é aquele que em todas as coisas nós plantamos, nós colhemos. Então nós podemos hoje esperar, mas o que acontece hoje, né, é que tem muitos que se desesperam, ou às vezes estão passando por uma situação ruim, chega lá e fala assim: não, mas poxa, eu fui na igreja, mas eu pedi oração, mas eu estou desempregado, mas irmãos, eu passei por situação de ter $3 na carteira, cobrando R$150 há quantos anos? 7 anos atrás. 7 anos atrás, R$150 era dinheiro, né? E tinha eu tinha 5, 6 consulentes para a semana e nunca tinha dinheiro, precisando, tendo que vender de dólar em dólar para poder comprar leite, para poder comprar fralda, para poder comprar alguma coisa para minha filha. E trabalhando como cabeleireiro. Quem aí já viu cabeleireiro desempregado? O Alaor, o pastor Alaor, ele foi meu gerente. E ele nunca viu um cabeleireiro desempregado. Eu já fiquei 5 meses desempregado, quase 1 ano desempregado. Porque chegava no salão, não tinha vaga, estavam precisando. Chegava lá, olha, eu fui indicado, não, mas eu já peguei. Não, mas você aguarda mais um instantinho. Não, mas eu nunca vi isso. É interessante. Então, quando você começa a prestar atenção, o que vai acontecendo? Você fala: então eu tenho que fazer tal trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? E o que acontece? Quando estávamos em Balneário Camboriú, o que aconteceu foi justamente isso. Minha família foi tirada, né? Tiraram a minha família. E quando você está numa situação assim, né, como eu disse antes, você procura, você não encontra. Daí não tem mais. Não tem demônio, não tem Exu, não tem pombagira, não tem caboclo, não tem nada que vá ali te ajude. Por quê? Está longe da alçada dele. Coitado, ele não pode fazer nada, é um pobre derrotado. Mas daí eu pensei: bom, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar alguma coisa. Aí eu estava cortando o cabelo de um sujeito lá, né? E esse sujeito pegou e olhou para mim e falou assim: você está com problema, né? Eu falei: já tem uns probleminhas aí, mas dá para resolver e tal. Ele falou: dá para resolver não. O problema é mais sério do que você pensa. Eu falei: é verdade? Ele falou: olha, o teu problema é o seguinte, que você, o que você está passando hoje pode ser resolvido, desde que você ore. Ele não me chamou para ir para a igreja, ele não falou de igreja nenhuma. Daí eu perguntei: mas escuta, o que você é? Ele falou: eu sou pastor ali da Igreja da Graça, né? Se você quiser bater um papo comigo, a gente pode marcar, eu venho aqui no salão, vou lá na sua casa. Não para conversar de religião, longe disso, mas para conversar do seu problema que você está precisando. E eu olhei para ele e falei: bom, mas esse cara está brincando comigo, né? É lógico que eu estou com um problema que está estampado em mim, mas eu deixei de lado. Aí a dona do salão que eu estava, né? Apesar que o salão, a metade era meu, né? Que os móveis eram todos meus. Acho que você não pode trabalhar hoje. Eu, por quê? Não, porque tem um rapaz que começou ontem, e esse rapaz, ele precisa trabalhar, mas você não está bem. A gente vê em você que não está bem. Então vá para casa. Eu falei: como eu vou para casa? O salão, né? Eu tenho que